De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem o Expresso da Meia-Noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Hoje temos um tema muito interessante, um debate muito promissor para fazer, que hoje nosso tema é a questão da banca em Portugal, e não só em Portugal, a banca enquanto representação do nosso sistema político, econômico e etc. Bom, hoje temos um convidado, já que o tema é bastante específico, trouxemos então um convidado, alguém especializado, alguém para tratar do tema. O nosso convidado hoje é o Jorge Bateira, que é economista e professor da Faculdade de Economia do Porto. Além do Jorge Bateira, temos Saul Pereira e João Vilela, nosso time titular em campo. Bom, antes da gente começar o debate propriamente dito, então, para aqueles que estão a primeira vez ou não, os que ainda não conhecem, nós estamos no Facebook, nas nossas redes sociais, facebook.com/comboio suburbano, twitter.com/comboio suburba 1, número 1, algarismo 1, Instagram, comboio suburbano podcast. Estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Temos o nosso canal no YouTube. Caso aqueles que não fizeram, podem seguir o nosso canal e deixar o like na publicação do nosso vídeo, também desse vídeo, desse conteúdo, e também de todos os debates e as apresentações que nós fazemos. E-mail comboiosuburbanopodcast@gmail.com. E temos uma novidade, que é o grupo do WhatsApp, para receberem todas as atualizações dos nossos conteúdos. Vamos deixar na descrição, tanto do vídeo, para quem estiver assistindo através do YouTube, quanto nas plataformas de podcast, o link para o pessoal entrar diretamente no grupo do WhatsApp. Não é um grupo de conversa, não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, não é um grupo de debate, é apenas um grupo onde a gente mantém a nossa audiência atualizada dos nossos conteúdos. Bom, tendo feito então a nossa introdução, os nossos recados iniciais, vamos então começar o debate com o nosso convidado, Jorge Bateira, como já referi, e uma questão mais ampla ali, mais norteadora da nossa conversa, é sobre qual que é o papel da banca na economia portuguesa Desculpa, para atualmente. corrigir Jorge, uma pequena informação a meu respeito, eu já sou aposentado, já não sou professor, e onde dei aulas nos últimos anos foi na Faculdade de Economia de Coimbra. Bom, corrigido esse detalhe do currículo, qual é o papel da banca portuguesa? É bom a gente perceber que a banca portuguesa é a banca num país da periferia da zona euro. E é uma banca com enormes fragilidades desde a grande crise financeira que começou em 2008. Portanto, é uma banca que ainda por cima ficou sujeita a mais incertezas agora com a crise da pandemia, porque há muita garantia de créditos do Estado que não sabemos bem como se vai desenrolar, quanto a suspensões de pagamentos de pessoas e empresas na sequência da pandemia, e isso pode ter reflexos sobre a própria banca, que o Estado assegura poder resolver, mas que ainda não está claro como vai ser resolvido. O que é que tem de especial a banca portuguesa? Ela tem a particularidade de ter entrado numa profunda crise a partir da chamada crise da dívida soberana do euro, mais precisamente entre 2010 e 2011, e na realidade o que se passou não foi verdadeiramente uma crise da dívida soberana, foi uma crise bancária à escala europeia. Por sua vez, esta crise bancária à escala europeia é o reflexo da crise financeira nos Estados Unidos, que começou em 2008. Isto teve repercussões em Portugal. Porquê? Porque Portugal está, através das ligações financeiras dos bancos portugueses com os bancos do resto da Europa,
estava numa relação de grande dependência em termos de crédito. A situação é muito simples de perceber. Como a nossa economia perdeu a moeda e, portanto, ficou com o euro, que é uma moeda extremamente forte, que interessa à Alemanha, mas que é demasiado cara para as exportações portuguesas ou para concorrer com importações. Então, o que sucede é que dentro da zona euro não há risco cambial, desapareceram as moedas nacionais, passou a haver uma única moeda e os bancos sempre puderam conceder crédito porque tinham acesso à liquidez dos bancos do centro da Europa. Portanto, o país foi acumulando déficit externo, foi recebendo fluxos de capitais do resto da Europa para Portugal, porque se esperava que a economia portuguesa, no âmbito do euro, daria mais oportunidades de lucros, e isso gerou um afluxo de capital que acentuou o investimento em setores que são não competitivos à escala internacional. O caso dos shoppings, o caso do imobiliário, o caso das telecomunicações, tudo isso permitiu um certo boom de atividade, mas em setores que não são concorrenciais à escala internacional. O resultado é que quando houve uma crise financeira na América, os bancos europeus que tinham títulos de dívida chamados tóxicos deixaram de valer, congelaram o crédito e congelaram o crédito também aos bancos portugueses. Ora, os bancos portugueses que tinham concedido muito crédito no âmbito desse tal boom do pós-euro, os bancos portugueses deixaram de poder reciclar as dívidas que tinham contraído junto dos bancos do centro da Europa. Ficaram aflitos, pediram o apoio do Estado e, no fundo, a entrada da Troika, ou seja, a chamada ajuda europeia liderada pelo Fundo Monetário Internacional, o que fez foi aplicar as medidas que aplicou em todo o mundo, austeridade, cortes na despesa pública, e como não há lugar para desvalorização da moeda, tratou-se de esmagar os salários o mais possível através de desemprego acelerado. As medidas conduziram a atividade económica para o fundamento, geraram o desemprego para poder baixar os salários e julgando que com isso resolviam o problema da economia portuguesa. Os bancos foram recapitalizados e alguns que estavam com negócios muito problemáticos e especulativos, alguns bancos faliram. E, portanto, a situação que nós temos hoje é uma situação em que o governo enterrou muito dinheiro no setor financeiro. Eu suponho que entre 2008 e 2019 as ajudas públicas à banca custaram mais de 18 mil milhões de euros e temos, portanto, uma banca portuguesa muito frágil, agravada a situação agora com a própria pandemia. E é uma banca que, portanto, não pode ser analisada em si mesma, tem que ser analisada através da teia de relações que tem com o resto da banca à escala internacional, nomeadamente europeia, e que é um instrumento poderoso da financiarização da própria economia global. Penso que, pelo menos para começar, já dei aqui algumas dicas interessantes para refletirmos. Perfeito, Jorge, muito boa a introdução. Para a gente comentar, então, para a gente fazer nossa conversa, Vilela, tem algum comentário a fazer relativamente à primeira colocação do Jorge? Bom, primeiro e antes de mais, saudações do confinamento, como não podia deixar de ser, não é? Enquanto não podemos voltar a sair à rua com toda a liberdade. Já agora já podemos sair mais do que quando eu comecei com estas saudações do confinamento, mas pronto, para não perder o hábito. Em relação àquilo que o Jorge disse, eu só queria de facto sublinhar esta situação interessante de que ele nos dá nota, de que nós tivemos então uma situação de crise financeira e de crise bancária, não é? Em que de repente
os bancos, porque não têm capacidade, tanto quanto eu consegui compreender, de continuarem a reciclar as suas próprias dívidas, vão estender a mão para o Estado português, pedindo que o Estado português obtenha os recursos que são necessários para que eles continuem o seu negócio, e o Estado português faz isso. Isto leva-nos a duas conclusões. Primeiro, leva-nos à primeira conclusão, que foi uma coisa que o Jorge disse há pouco, corrigindo uma expressão que ficou famosa na comunicação social, de que houve uma crise das dívidas soberanas, e não houve. Houve uma crise bancária, e na sequência dessa crise bancária, os bancos foram pedir dinheiro aos Estados, que se endividaram para poderem salvar bancos. E, portanto, não há uma crise das dívidas, ou melhor, a crise das dívidas só acontece porque o Estado, quando os bancos lhe vão bater à porta e dizem nós estamos falidos, tragam-nos dinheiro para nós não afundarmos, o Estado diz, está bem, nós vamos fazer isso. Se o Estado tivesse dito o contrário, disse sim. Posso só dizer um pequeno pormenor, é que na realidade o dinheiro que o Estado colocou nos bancos foi para pagar as suas dívidas aos bancos do centro da zona euro. Portanto, na realidade, quem foi resgatado foram os bancos do centro da zona euro que iam ficar com perdas enormes se o Estado não interviesse. Só isto. Sim, ou seja, em última análise, o que eu queria dizer era que o problema não começa com um Estado que gasta muito dinheiro e tem de pedir dinheiro ao FMI, ao Banco Central Europeu e à Comissão Europeia, porque viveu acima das suas possibilidades, como era o slogan da direita nessa altura. Não, é exatamente o contrário. Porque há um problema da banca que o Estado aceita, e podia perfeitamente não ter aceito resolver, o Estado endivida-se e fica com uma crise de dívida soberana na sequência de ter aceito ajudar bancos que, enfim, tiveram uma gestão ruinosa eles próprios e não o Estado uma gestão ruinosa das suas próprias finanças. E, portanto, este era o primeiro ponto que eu queria salientar, é que, de facto, nós não tivemos uma crise de dívida soberana, tivemos, sobretudo, uma crise bancária e tivemos um Estado que aceitou salvar bancos que estavam numa situação financeira de desastre. E, portanto, eu acho que essa era uma das grandes coisas que nós devíamos tirar como reflexão daqui, que é a forma como foi perfeitamente possível pegar do ponto de vista mediático na ideia de que o Estado viveu acima das possibilidades, o Estado aumentou imensamente a sua dívida, o Estado foi gerido por pessoas sem cabeça, pessoas sem prudência, etc. E ficou numa tal situação que foi preciso chamar a Troika para resgatar o país. Só a noção de resgate em si já dava uma grande discussão. Não foi isto que aconteceu e, portanto, tendo em conta que uma das tarefas do comboio é precisamente pegar nestas ideias feitas e demonstrar que estas ideias feitas são feitas no sentido em que são fabricadas, no sentido em que são inventadas muitas das vezes a partir do nada, é bom deixarmos sempre claro isto, que não houve no âmbito da crise das dívidas soberanas nada mais, nada menos do que o Estado a salvar bancos que tinham sido mal geridos durante muitos anos. Ok, só queria lembrar também um outro ponto, é que na realidade a crise da zona euro foi a crise do capitalismo financeirizado que tinha especulado com fluxos dirigidos, por exemplo, aos países bálticos, em particular à Letónia, à Irlanda, à Espanha, Portugal, em alguma medida, embora o imobiliário tenha, de certo modo, tido o seu clímax uns anos antes, mas, em geral, a periferia recebeu o fluxo de capitais proveniente do centro, porque o próprio centro já estava numa situação de não conseguir encontrar procura interna capaz de gerar os lucros de que precisava. E é aqui que entra o capitalismo financeirizado. Porque é preciso que a gente perceba que o capitalismo financeirizado é um capitalismo baseado na livre circulação de capitais especulativos. E isso, desde o fim do regime de Bretton Woods, em que passou a haver, a partir de meados dos anos 70, uma liberalização dos fluxos de capitais, os capitais passaram a ir procurar lucros e aplicações em todo lado, em todo o mundo, e no caso da União Europeia, da zona euro, na periferia, onde potencialmente haveria novas oportunidades.
Agora, a pergunta interessante é saber porque é que o capital francês ou o capital alemão não explorou mais o seu mercado interno. E a razão principal é esta, é que o capitalismo neoliberal esmaga os salários. O capitalismo neoliberal apoia-se numa grande polarização social em que a acumulação de riqueza num segmento da sociedade é a contrapartida de empobrecimento de uma grande parte do resto da sociedade. Esse esmagamento, que é a desigualdade, o crescimento das desigualdades na Europa foi enorme nas últimas décadas e muito acentuado com o euro, e então o capital na Alemanha, por exemplo, não encontrando margem de lucro suficiente dentro do seu território, ou o capital francês, então passaram a explorar outras hipóteses noutros lados e daí vem, portanto, um mecanismo de fluxos de capitais. Portanto, é bom perceber que sistema neoliberal implica duas coisas. Primeira é crescimento enorme da desigualdade e, portanto, restrição do mercado interno, restrição da procura interna, porque a maior parte das pessoas, a partir do meio da pirâmide social, começam a ter dificuldade em consumir. E qual é a estratégia para as fazer consumir se elas não têm dinheiro? É endividá-las. E, portanto, há todo um sistema de endividamento das pessoas, pressionando para hábitos de consumo, o próprio Estado, com as parcerias público-privadas, o modo de gerir as empresas, também dando a prioridade absoluta aos acionistas para que eles lucrem o mais possível com dividendos, capitalização das ações na bolsa, os bónus aos próprios administradores do topo, todo um conjunto de procura de novas oportunidades por todo o mundo em deslocalizações e especulação. E, portanto, esse tipo de financiarização encontra os seus limites dentro do país. Por exemplo, nos Estados Unidos, exploraram o endividamento das famílias até ao limite das famílias pobres. Depois, quando já tinham endividado essas famílias, venderam os títulos de dívida a outros bancos, com um carimbo das agências de notação, dizendo que eram títulos com qualidade. E, portanto, os bancos que compraram esses títulos, quando colapsou o mercado imobiliário nos Estados Unidos, esses bancos ficaram com os balanços completamente desfalcados. E, portanto, faliram alguns bancos na Europa e congelaram o crédito uns aos outros. O mercado interbancário de cedência de liquidez entre os vários bancos congelou. E foi isso que aconteceu na periferia da Europa, e particularmente em Portugal. Portanto, todos desconfiando uns dos outros, acabaram por congelar o crédito. Isto mostrou, portanto, que o capitalismo neoliberal associa dois vetores que são de profunda instabilidade económica, social e financeira, que é, por um lado, a desigualdade, por outro lado, a financeirização, que é a forma de expandir o seu negócio. E há dinheiro para isso. E há dinheiro para isso porque também há muitos dólares que são postos no circuito provenientes de um outro lado do mundo, que é o que tem excedentes, caso da China. Então a China coloca os seus excedentes em termos financeiros no sistema financeiro internacional, colocou nos Estados Unidos, agora diversificou um pouco por outros sítios do mundo, mas isto há, portanto, aqui um modelo que tem dois polos. O polo dos países endividados, ou que endividam as suas famílias e empresas, e o polo dos países que são credores e que colocam os seus excedentes financeiros nos países que são devedores. E isto é, portanto, um sistema global profundamente instável e gerador de crises regulares. É isto.
Obrigado novamente, Jorge. Obrigado, Vilela. O Vilela vai ter que procurar uma nova frase aí de efeito aí, porque questão do confinamento aí, quem diria depois de tanto tempo, parece que agora vai. Saul, primeiramente, boa noite, camarada. Suas primeiras impressões aí para a gente continuar o debate. Ora, as minhas primeiras impressões, e querendo dar aqui alguns comentários ao que foi dito, porque realmente a parte técnica e a parte de conhecimento mais específico deste assunto é mesmo o Jorge Bateira que a tem. Eu ia focar aqui numa parte que é a questão da escolha política. Portanto, foi uma escolha política os Estados ajudarem os bancos nesse período crítico. Portanto, há uma decisão política que é feita, não é só em Portugal, portanto, não vale a pena dizer que, embora haja responsabilidades políticas a atribuir dentro da realidade política portuguesa, é uma realidade que é extensível ao restante norte global, ao restante, neste caso, semi-periferia do norte global, como é o caso de Portugal, Grécia, Espanha, com características diferentes. Mas essa escolha é feita, essa decisão é tomada e na base, e este é o meu conhecimento pessoal nessa questão, eu na altura, outros tempos, abanei bandeiras pelo partido, por um dos partidos responsáveis por essa política, por isso lembro-me bem de quais eram as justificações, e uma das justificações era exatamente de que existiam os tais riscos sistémicos. Então, ou os bancos eram resgatados, fala-se aqui principalmente do BPP, BPN e mais tarde BES, vem esse novo banco, ou esses bancos eram sucessivamente resgatados, ou a enorme quantidade, a enorme rede que dependia da saúde desses bancos, desses bancos terem bom crédito, terem liquidez, colapsaria, o que podia provocar uma crise social em Portugal. Portanto, nomeadamente, falava-se de sistemas de pensões que estavam associados a alguns destes bancos, de crédito a empresas que simplesmente iria esvaziar-se, iria congelar. Mas então o Estado decide na altura, e sempre foi essa a questão que ao longo destes anos todos me tem assaltado, que é o Estado decide intervir nesse risco sistémico de forma indireta, portanto, salvando os bancos, em vez de ir por uma decisão se os bancos faliram, portanto, falidos estão, há que salvaguardar, portanto, os trabalhadores dos bancos em si, há que salvaguardar quem ficar prejudicado em termos, mais uma vez, de sistemas de pensões, sistemas de reformas que estivessem dependentes da liquidez desses bancos, e a partir daí, portanto, o processo de falência desses bancos seguiria o processo normal da falência de uma qualquer entidade dentro daquilo que se considera ser o funcionamento normal do capitalismo. Ora, parece que isso é impossível de acontecer atualmente, portanto, estamos na lógica do demasiado grande para falhar. Essa lógica é sistematicamente usada, e que permite que, dentro daquilo que nas caracterizações populares do capitalismo, portanto, se formos às caracterizações mais específicas, sabemos que não é assim, mas nas caracterizações populares do capitalismo existe, portanto, a possibilidade de as empresas vão à falência, a concorrência elimina determinadas empresas e o mundo segue e seriam substituídos por melhores bancos num regime concorrencial para que assim a vida seguisse.
não foi assim que aconteceu, tal como já deveríamos talvez saber que não é assim que acontece. Portanto, todo o sistema, principalmente da fase atual do capitalismo, chamar-lhe-emos ou capitalismo tardio, ou financeirizado, ou neoliberal, ou simplesmente capitalismo como já foi descrito pelos autores, tanto marxistas como até autores capitalistas, que acaba por, nesta garantia dos monopólios e nesta garantia da saúde de determinadas entidades consideradas indispensáveis ao continuamento do funcionamento da economia, por salvar más práticas, práticas que sistematicamente põem em causa toda a restante economia numa espécie de corrida para o fundo ou numa espécie de tentativa de esvaziar o mar com um balde, e a certa altura, portanto, essa tentativa de esvaziamento vai agora nesses tais 18 mil milhões, que, por comparação, seria não o PIB de um país médio como é Portugal, mas se calhar o PIB de um pequeno país, ou, no caso português, equivale a um dos setores estratégicos do Orçamento Geral do Estado para um ano, ou para mais anos. Portanto, saúde, educação, defesa, tantos setores que esses 18 mil milhões poderiam cobrir, e não há garantia nenhuma de que o Estado não pudesse simplesmente deixar essas falências acontecerem como tal, como falências, e depois sim salvaguardar as reais vítimas que existissem desses riscos sistémicos para então esses riscos sistémicos não se estenderem. Foi essa a decisão política. Estamos ainda a colher os frutos destas mesmas decisões e vamos ver até quando. Só um breve comentário sobre isto. Posso? A ideia de que há risco sistémico era uma ideia generalizada e profundamente ideológica. Na realidade, poder-se-ia perfeitamente ter deixado falir o BPP e o BPN, que não representavam nenhum risco sistémico. O que acontece é que há, de facto, mecanismos de ordem psicológica que levam os outros atores económicos e financeiros a entrar em ansiedade, sentindo a incerteza do que está a acontecer, e isso tem, de facto, algumas repercussões negativas no resto da economia. Eu chamo a atenção, por exemplo, para o facto dos Estados Unidos terem deixado falir o Bear Stearns, mas depois tiveram logo a seguir que resgatar uma grande companhia de seguros e, de facto, desculpem, eu agora estou a esquecer-me do pormenor, é que, de facto, quando chegou a hora de tomar uma decisão sobre o Lehman Brothers e deixaram falir o Lehman Brothers, na realidade eles perceberam que não podiam deixar falir tudo o que tivesse de falir. Havia repercussões de tal maneira enormes, profundas no resto do sistema, que de facto seria mesmo perigoso. Mas os Estados Unidos podem decidir se deixam falir ou não deixam falir porque têm moeda própria. Eles são senhores do dólar, são eles que emitem a moeda. No caso português, nós não temos dinheiro, nós não temos soberania monetária. E, portanto, o que acontece é que o resgate dos bancos é muito dependente do que as autoridades da zona euro entenderem que deve ser feito. Nós já não temos soberania monetária. E, portanto, daí a criação da União Bancária como uma tentativa de encontrar um plano algo superior ao de cada Estado, para que não sejam os Estados a ter que socorrer os respectivos bancos. Enfim, essa criação de uma União Bancária que está incompleta, ainda não está perfeitamente em execução,
e tem também os seus problemas. Chama a atenção para o facto de terem centralizado a supervisão da banca europeia, sobretudo os bancos principais, mas não conseguiram criar um fundo comum que impeça realmente os Estados de terem que se endividar, porque realmente esse fundo que foi criado é um fundo relativamente curto para as ameaças que existem no sistema europeu, e se o fundo não for suficiente, esse fundo único de resolução, os países vão ter que encaminhar o seu pedido para o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que será ele a conceder um empréstimo, mas aí também sob condicionalidade, ou seja, sob condições de austeridade. Ou seja, nós, embora ouçamos no espaço público um certo discurso de que nunca mais vai haver a austeridade que foi aplicada a quando da pseudo-crise da dívida soberana, mas na realidade o próprio Estatuto do Mecanismo Europeu de Estabilidade é um estatuto que prevê a condição de austeridade caso os bancos tenham que ser resgatados e não haja dinheiro suficiente nos próprios fundos, Fundo Único da União Bancária. Isto é um processo extremamente delicado, porque percebe-se claramente que a Alemanha não quer gastar um tostão com a zona euro e, portanto, faz tudo o que estiver ao seu alcance para que os mecanismos instituídos sejam mecanismos que amarrem os Estados a um endividamento com cláusulas de austeridade junto do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Eu suspeito que se não tivermos imediatamente uma nova crise, e não vamos ter porque evidentemente suspenderam o pacto, o tratado orçamental, mas quando deixarem de comprar dívida pública e andam a dizer que vão fazer uma retirada suave das compras de dívida pública que o Banco Central Europeu faz, essa retirada suave destina-se a ver se começam a libertar-se destas políticas monetárias em que garantem que a taxa de juros está baixa e, portanto, os Estados trabalham com taxas de juros próximas do zero, mas ao mesmo tempo estão a criar uma situação de liquidez excessiva no sistema financeiro que leva os bancos e os fundos de pensões, muitas entidades financeiras a usar o dinheiro que recebem do Banco Central para fazerem especulação e, portanto, subida dos ativos, como por exemplo na Bolsa ou no mercado imobiliário. Não se esqueçam que a subida dos preços do imobiliário está muito ligada a fundos imobiliários que aplicam dinheiro que têm em excesso. E, portanto, nós estamos numa situação em que o Banco Central Europeu percebe que não pode continuar a comprar tudo, toda a dívida que anda nos mercados, contendo a taxa de juro dos países da periferia cá em baixo. Há efeitos perversos negativos desse tipo de intervenção que, neste momento, estão a produzir essas bolhas e que o Banco Central quer suavemente sair da situação. Só que não sabemos como é que os mercados europeus da dívida se vão comportar quando a dívida pública portuguesa já não estiver a ser comprada na mesma escala em que está hoje. E, portanto, nós estamos, de certo modo, num tempo de transição com uma espécie de cutelo em cima do pescoço, que não sabemos se vai cair e quando vai cair, porque estamos dependentes do que vai acontecer no período pós-pandemia, ao comportamento do Banco Central Europeu e ao jogo de forças políticas a partir da própria Alemanha. Ok. É esta o meu comentário adicional. Tá certo, Jorge, tá aqui para isso mesmo. E muito interessante as suas colocações, muito pertinentes e só enriquecem a nossa conversa, e a intenção é essa mesmo, essa é uma conversa, a gente poder
comentar e contribuir com a observação do outro e a gente fazer um debate. É uma conversa mesmo, nada engessado, acho que esse é o nosso objetivo mesmo. Se a gente puder, então, dar seguimento aqui na nossa conversa, então, caso ninguém tenha mais nenhuma questão para colocar, acho que a gente pode, então, passar para o próximo tópico e a gente começar também a dar nome aos bois, né? A gente falar, então, até porque todo dia, ou quase todo dia na comunicação social, nós vemos nomes, apelidos, siglas, sempre acompanhadas da questão do resgate financeiro, né, enfim. Então, pedir para o Jorge então, dar continuidade e a gente falar então dos personagens, tanto pessoas individuais quanto empresas que recorrentemente estão aí nas manchetes dos jornais, na comunicação social, na atualidade não só, né, uma questão já histórica, que em Portugal. O que você pode dizer então sobre os personagens, como eu referi, tanto empresas quanto pessoas, que volte e meia a gente vê aí nos comentários e no noticiário? Bom, eu não sou propriamente uma pessoa que acompanha em muito detalhe a discussão em termos de pessoas, mas é evidente que quando se vê na comunicação social que o presidente de um grande clube, Luís Filipe Vieira, tem um conjunto de empresas que obteve créditos em condições muito vantajosas, que depois ficou, que não pagou, entrou no rol do chamado crédito mal parado à banca, no caso do grupo Banco Espírito Santo. Eu só tenho que dizer que isso é a concretização prática, visível, do funcionamento da banca no regime financeiro atual. É tentar fazer negócio com toda a gente que puder dar lucro. Os amigos certamente são os primeiros a ter acesso. Evidentemente que se os negócios são de grande escala, de grande volume, têm prioridade. Evidentemente que uma família modesta que pede um crédito à habitação não tem a capacidade de influência que tem um empresário que movimenta milhões e, portanto, os bancos, evidentemente, querem esse tipo de clientes. O que tem de mais interessante o caso do BES, do Banco Espírito Santo, e, aliás, o do próprio Banco Português de Negócios, o BPN, e o muito falado administrador Oliveira e Costa, ou o caso do Banco Internacional do Funchal, o BANIF, o que tem de interessante em todos estes bancos que faliram em Portugal é o da sua relação com um setor não regulado da finança chamado, entre aspas, banca sombra, que é também, tem uma dimensão enorme nos Estados Unidos e tem ainda hoje, apesar da crise financeira ter revelado como se trata de um setor financeiro perigoso. Ele não foi desmantelado, ele continua aí, com mais ou menos regulação levezinha, ele continua. E o que é que aconteceu? A gente, se olhar para o esquema de relações do Banco Espírito Santo, percebe que ele tinha uma parte de banca tradicional, aquela dos balcões que a gente vê nas ruas das cidades, do crédito às famílias, do crédito às empresas, chamado banca comercial. E depois tem uma rede de outros negócios que são do domínio da chamada especulação financeira, e a ligação entre a banca comercial e essa banca financeira de especulação é uma relação umbilical, é uma relação fortíssima. Se bem nos recordarmos, quando houve a Grande Depressão, Roosevelt conseguiu dar confiança ao sistema financeiro norte-americano, deixando falir muitos bancos e introduzindo uma lei que cortava e separava completamente a banca financeira de especulação da banca comercial. Era proibido que um banco comercial se metesse em negócios especulativos. Ao fim dos anos, e já chegando aos anos de Bill Clinton,
As leis foram sendo desgastadas, abrindo exceções cada vez mais enfraquecidas, a ponto de, a partir dos anos 70 para a frente, a banca comercial voltou a ligar-se a um setor especulativo e o que nós tivemos com a grande crise financeira de 2008 para a frente foi apenas a concretização de mais uma crise financeira na sequência de muitas outras que já tinham ocorrido antes. Portanto, o Banco Espírito Santo é, tal como o Banif e o BPP, eu lembro que o BPN, aliás, o BPN tinha uma ligação ao Banco Insular de Cabo Verde, tinha uma ligação ao offshore das Ilhas Caimã, e, portanto, essa rede toda, o BES com ligações à Suíça e a outros sítios, a Angola, toda essa rede é a rede da crise do sistema financeiro internacional, que começou nos anos 80 com a crise das dívidas da América Latina, que no ano de 92 produziu a crise do sistema monetário europeu, que no ano de 94 produziu uma crise financeira no México, que nos anos de 97, 98 até 2001 produziu a crise financeira na Ásia, Rússia, Brasil, Argentina e Turquia. É só para que nós saibamos que entre 1970 e 2018 ocorreram 124 crises bancárias, 218 crises cambiais e 63 crises de dívida pública. Portanto, a gente pode discutir a personalidade e as cumplicidades entre governantes e banqueiros que estavam ali para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro aos amigos, Oliveira e Costa, Ricardo Espírito Santo Salgado e todos os seus clientes privilegiados. Mas a verdade é esta, é que são figurantes de uma rede montada à escala internacional, que é o capitalismo neoliberal liderado pela finança. E é importante que nós percebamos que a União Europeia, organizada em torno da zona euro, é o capitalismo financeirizado instituído na Europa. E, portanto, não pensemos que a crise já acabou. Nós tivemos episódios de crise e vamos continuar a tê-los porque o sistema está montado desta maneira. É isto. Obrigado, Jorge. Bom, o Vilela, eu acho que também vai querer falar um pouco dessas figuras, dessas personalidades. Talvez um pouco mais do que as empresas, mas Vilela, a sua vez. Bom, por acaso, em relação às personalidades e em relação às empresas, eu estou um pouco com o Jorge, não é? Há por um lado uma dimensão de compreender que nós estamos a falar de, como ele diz, de figurantes, não é? Acima de tudo, o problema aqui é um problema sistémico, é de facto nós termos criado uma estrutura económica e económica barra política, não é? Em que nós temos um conjunto de pessoas que utiliza o Estado e, enfim, as grandes empresas e aí compreendidos os bancos também, como se fossem coisas que não sabemos muito bem onde é que terminam umas e onde é que começam as outras. Não é? Nós temos aqui uma espécie de mistura do Estado com a direção dos bancos, do Estado com a direção de uma série de grandes empresas e, de facto, estas personagens de que nós ouvimos falar, o Luís Filipe Vieira, o João Berardo, o Ricardo Salgado, o Oliveira e Costa e outros que tais, são exemplificativos precisamente desta mistura de Estado com empresas, que é típica desta fase do capitalismo, onde de facto o Estado monopolista é mesmo isso, não é? É uma estrutura onde dirigentes políticos e dirigentes empresariais são uma e a mesma gente, até porque a política é aquilo que interessa às empresas. As empresas funcionam em estreita relação com o Estado. Não é por acaso, quando nós olhamos para os conselhos de administração dos bancos, quando nós olhamos para os conselhos de administração
das grandes construtoras, quando nós olhamos para os conselhos de administração das grandes empresas, nós vemos uma série de gente, quer dizer, se nós começarmos a contabilizar militantes do PSD, militantes do PS, que foram ministros disto ou daquilo e que depois foram do Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, foram do Conselho de Administração da Mota-Engil, foram do Conselho de Administração da Galp, da EDP, do que quer que seja. Nós vemos que existe, de facto, nestas empresas uma grande interligação entre todas estas pessoas, que também vai parar aos clubes de futebol, por falarmos do Luís Filipe Vieira, nós também facilmente encontraremos na administração de clubes de futebol pessoas que passaram por partidos políticos e que passaram por grandes empresas. Não é muito difícil encontrarmos isso, ou seja, há aqui de facto um mundo que mistura política com negócios muito grande, não é? E que tem as consequências que tem tido na condução da nossa economia. Agora, estas personagens em concreto poderão ser mais ou poderão ser menos patéticas quando nós as vemos, não é? Mas acima de tudo o que nós conseguimos perceber do comportamento delas, daqueles que puderam ver, por exemplo, a participação do Luís Filipe Vieira e do João Brardo quando foram à Assembleia da República, é na cara daquelas pessoas a plena consciência, a plena compreensão de que eles é que mandam aqui e de que não respondem perante ninguém e que estão com a sua impunidade completamente assegurada. Nós quando vemos o João Brardo ir à Assembleia da República ser interpelado porque deve dinheiro e diz que não deve, quando toda a gente sabe que deve, e quando lhe dizem, mas nós vamos apreender as obras de arte que o senhor tem no Centro Cultural de Belém, ele larga uma gargalhada. Esta demonstração de certeza de impunidade que é feita por aquele homem é uma coisa que nos tem de fazer pensar sobre o regime em que vivemos. Mas lá está, este indivíduo é um figurante, é uma representação de um sistema geral que está montado para funcionar assim. E, portanto, estas personagens que nós vamos encontrando pelo caminho só nos levam a uma conclusão, que é a conclusão de que todo este sistema está errado. Um sistema que produz pessoas como o João Brardo, por falar no João Brardo, mas que produz pessoas como estas. Este sistema onde não há uma clara separação do que é político e do que é económico. Este sistema onde o Estado funciona para garantir o funcionamento de grandes empresas e não para garantir o bem-estar das populações. É um sistema perante o qual nós temos que nos colocar a questão. Nós queremos viver neste sistema, nós queremos continuar a viver desta forma, nós aceitamos que as coisas funcionem desta maneira e, muito sinceramente, acho que todos nós concluiremos que não. Portanto, de facto, compreendermos quem são estas pessoas e o que é que elas fazem, mais do que tudo, permite-nos perceber que nós não podemos ceder, sequer na discussão, quando temos pessoas que nos vêm dizer que, enfim, a superação do capitalismo é uma utopia, é uma impossibilidade, é isto e aquilo. Não sei o que é mais impossível, se é suspeitar ou supor que se pode viver num sistema destes ou imaginar que se pode viver num sistema melhor do que este. Acho que é muito mais improvável que vivermos num sistema que permite que uma coisa destas aconteça, algum dia nos sirva para alguma coisa. Eu só queria dar uma pequena achega, que é sobre a questão de se realmente esta gente manda. Eu queria chamar a atenção para o facto de os gestores do sistema financeiro e os acionistas, todo esse corpo social, reporta diretamente ao poder político, evidentemente, e, por seu turno, tem o seu poder garantido, no caso da zona euro, pela instituição que é o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu garante o sistema e garante que o sistema não colapsa porque ele tem os meios de o impedir. Por exemplo, tem os meios de fazer neste momento intervenções de compra de dívida pública e de dívida privada nos mercados secundários da dívida para aguentar o sistema. O sistema não vai à falência. Pode haver muito desemprego, mas não há política orçamental e do lado financeiro os bancos aguentam-se com a intervenção do Banco Central Europeu. Mas se porventura um Estado, e estou a lembrar aqui o caso da Grécia com o Syriza, se um Estado quiser sujeitar o sistema financeiro
ao poder político e se quiser definir uma política democraticamente sufragada, legitimada, e ela for diferente deste sistema, o Banco Central Europeu tem todo o poder de chantagear o Estado democrático que definiu e elegeu um governo com outra política e tem meios de os fazer ajoelhar, como foi o caso da Grécia. Portanto, nós estamos metidos num colete de forças ou numa gaiola de ferro extremamente pesada, no caso da zona euro, muito pior do que noutros países, onde o poder político pode dar uma volta e usar margens de manobra, como, por exemplo, controle dos movimentos de capitais, usando a moeda própria para financiar o próprio Estado, e esse tipo de recursos que, aliás, os Estados Unidos usam para se financiar, porque, de facto, são soberanos na sua moeda, e não só. O próprio Reino Unido, com esta crise da pandemia, imediatamente lançou dívida, no fundo não foi dívida, foi o Banco Central do Banco de Inglaterra financiou diretamente o próprio Estado para tudo o que fosse preciso de despesas. Se olharmos para o Japão, não há problema nenhum em a dívida do Japão ser de muito mais que 200% do produto interno bruto, porque no fundo tem o Banco Central, quando a dívida se vence, o Banco Central coloca novo dinheiro para pagar a dívida velha e emitir uma nova. Portanto, no fundo, os países que têm uma forma de se financiar pelo Banco Central têm margens de manobra que de todo não existem no caso da zona euro. A zona euro é o caso mais drástico de capitalismo que esmaga completamente o mundo do trabalho. E o poder está mesmo consolidado nas estruturas destes tratados que, infelizmente, nós subscrevemos e agora não temos como sair deles, pelo menos enquanto pequeno país, com um povo assustado que não tem recebido pedagogia política no sentido de perceber o buraco em que estamos metidos. É isto. Obrigado, Jorge. Saul, alguma questão a colocar nesse tema em específico? No tema das personagens, nós começámos a falar destas personagens, ou a nossa imprensa começou a falar destas personagens na altura do BPN, do Oliveira Martins. O que se tem vindo a perceber, tanto à volta daqueles que estão de facto sob processo, como daqueles de que se suspeita terem sido beneficiados por toda esta rede, Cavaco Silva, por exemplo, nesse contexto também, na altura, foi bastante conectado com toda essa rede, é que, ao longo dos anos, todo o sistema que o Jorge tem vindo a descrever, além de todas as consequências que ele tem para a classe trabalhadora, para Portugal enquanto país, neste caso pouco soberano, criou uma série de personagens, criou, como o João Vilela disse, uma série de personagens que conseguiram, não será bem nas margens, mas talvez numa espécie de redundâncias do sistema, ficarem, portanto, fora das supostas regras. Portanto, pessoas para quem os investimentos nunca tinham risco, pessoas para quem os créditos nunca tinham que ser pagos. Porque enquanto houvesse muito lucro na banca, muito crédito, o comportamento dessas pessoas ficava dentro, digamos assim, dos desvios padrões e das margens de erro dos milhões e bilhões que a banca geria ao longo dos anos. Ora, quando essas personagens já são tantas que é mais o benefício que eles guardam para si próprios do que efetivamente o que acontece, o que circula, o lucro que existiria num funcionamento normal, entre aspas, desse sistema bancário, obviamente que em havendo
uma espécie de colapso desse sistema, ele colapsa também na cara dessas pessoas que não chegam a receber nem um décimo das consequências daquilo que vieram a fazer ao longo do tempo. Portanto, essas pessoas conseguiram, pelos contactos que tinham, pelo prestígio social que tinham e que construíram e que lhes foi permitido ter. Há que recordar que o João Brado, por exemplo, há uma altura, eu diria talvez há 20 anos ou mais, em que ele circula por toda a imprensa portuguesa, nomeadamente pela insuspeita RTP2, a ser entrevistado como um homem empreendedor de cultura, com uma história digníssima para contar. Portanto, toda a imprensa portuguesa, da pública à privada, quis vender a ideia de que aquela pessoa era um exemplo de cidadania dentro do capitalismo liberal português. E chegou-se à conclusão, agora muito mais tarde, tanto eu como outros, mesmo do colapso do Banco Espírito Santo, o Ricardo Salgado era tido como um exemplo de gestão bancária e de como era tão importante, portanto, haver esse tipo de pessoas para manter o sistema a funcionar, e chega-se à conclusão, então, que tantas dessas pessoas, para tantas dessas pessoas o que se passa de facto, parece que vivem num limbo, numa parte liminar do sistema que lhes permite estar para além de qualquer consequência do que possa correr mal no sistema financeiro português. Talvez alguém queira avançar com alguma nova dimensão deste tema. Da questão das personalidades empresa ou avançar no programado, Jorge? Qualquer das dimensões serve. Eu estou disponível para comentar, enfim, dentro daquilo que eu sei, não é? Mas, de facto, eu não tenho muito mais a dizer no que diz respeito ao caso português. Sei que o caso português é, como foi dito, um caso de burla da opinião pública, que julgava que estava perante gestores de grande qualidade, perante pessoas muito idóneas, etc. É evidente que eles próprios também se enredam numa ilusão de que são todo-poderosos e que nunca lhes acontecerá nada. O que acontece é que nós, apesar de tudo, existe luta social, existe debate público, existe alguma pressão da opinião pública e existem leis, e em dada altura também acontece que eles caem numa situação que não julgavam que lhes pudesse acontecer. E, portanto, não estão completamente impunes como julgavam que estariam sempre. E desse ponto de vista nós podemos dizer que vale sempre a pena fazer pressão sobre os mídias, alertar a comunicação social e a opinião pública, porque, apesar de tudo, isto não está completamente congelado e podemos evoluir para algo melhor. Não vou dizer que é o paraíso na Terra, mas claramente isto pode evoluir para um sistema melhor. E um sistema melhor, pelo menos para mim, já seria este. A banca é um bem público, a moeda é uma instituição pública e, portanto, não é uma mercadoria. E se não é uma mercadoria, é o Estado quem deve regular o sistema financeiro. E, portanto, o Estado tem a obrigação de voltar a fazer aquilo que em tempos se fez na sequência da Segunda Grande Guerra, nacionalização da maior parte da banca na Europa. E nós precisamos de voltar a aprender as lições da Grande Depressão dos anos 30, que conduziu a colapso financeiro e a um colapso da economia no seu conjunto e à emergência dos fascismos, um pouco por vários países, coisa que certamente devemos evitar a todo custo. Perfeito, Jorge.
Bom, tendo em vista que o próprio Jorge já indicou assim, no sentido de uma solução para a questão da banca, tem mais algumas. Para a gente manter a ordem, tem algum aspecto que o Jorge queira colocar a respeito de soluções, de propostas, de visões para essa questão da banca? Ou podemos passar para o Vilela e para o Saul, o Jorge, por favor? Pela minha parte, acho que podemos dar a palavra a outros para novos contributos que eventualmente façam emergir ideias diferentes. Perfeito. Vilela, tem alguma proposta nesse sentido de soluções para a questão da banca? A minha proposta vai muito ao encontro daquilo que o Jorge Bateira aqui disse. Ou seja, em primeiro lugar, e como já temos discutido noutros podcasts, há um problema que se nós não nos desembaraçarmos dele, nós não conseguimos resolver nenhum dos nossos outros problemas, que é a nossa presença, não apenas no euro, e aí provavelmente eu e o Jorge não estaremos de acordo, mas enfim, também não somos obrigados a estar de acordo, mas mesmo a nossa presença na União Europeia. Há um sem número de políticas económicas e de decisões políticas, não necessariamente económicas em termos diretos, que nós pura e simplesmente não podemos tomar, porque somos membros da União Europeia. Portanto, há um conjunto de condicionalismos que nos são impostos. Focando agora só na questão de que estamos a falar aqui, da questão financeira, da questão económica, etc., que nós temos por sermos membros da União Europeia e, sobretudo, por sermos membros do euro. Portanto, em primeiro lugar, a solução que nós temos de planear, que nós temos de aplicar, é uma solução que passa por olharmos para a União Europeia, olharmos para o euro e dizermos que cometemos erros gravíssimos, não devíamos ter-nos metido neste projeto. Ele parecia ser muito bom num primeiro momento, de facto recebemos fundos, de facto podemos fazer um conjunto de reformas e de melhoramentos da nossa sociedade, mas o preço que estamos a pagar por isso, em termos de independência como país, em termos de soberania como Estado, em termos de comprometimento da nossa democracia, o Jorge falava há pouco do caso do Syriza, e é uma das demonstrações disso mesmo, não é? Um país que pretende ter uma política financeira, uma política económica um pouco diferente, aquilo nem sequer era propriamente uma radicalidade extrema, era uma política económica diferente daquela que é estabelecida nas cartilhas europeias, não o pode fazer, e é obrigado a vergar-se, como o Jorge disse, pelos instrumentos que a União Europeia dispõe e que o Banco Central Europeu dispõe. Portanto, nós precisamos, para podermos avançar, de romper com este sistema europeu. Em meu entender, se nós continuarmos a ser membros deste sistema europeu, teremos imensas dificuldades em nos desenvolvermos. Nós vamos continuar a ser um país dentro da Europa com o grau de desenvolvimento que é consentido dentro da Europa, um país periférico. Nós nunca poderemos passar para lá disso. Seremos sempre um país que vai estar dentro da União Europeia numa posição de subalternidade em relação à França, à Alemanha e aos países centrais da Europa. Nunca passaremos desse estatuto. E, ao mesmo tempo, também, e dando razão àquilo que o Jorge estava a dizer, o nosso desenvolvimento implicará que uma boa parte das empresas estratégicas, desde logo os bancos, mas não apenas os bancos, também estamos a falar das empresas da Galp, que está agora na ordem do dia com a questão da refinaria de Lessa, estamos a falar da EDP, estamos a falar dos Correios, estamos a falar de uma série de outras empresas que têm de voltar a ser nacionalizadas. Algumas já foram nacionalizadas na sequência do 25 de Abril e devem voltar a ser. Algumas sempre foram privadas e devem deixar de o ser, devem passar a ser empresas públicas, porque o serviço que fornecem e a área em que atuam é de tal maneira importante que elas não podem estar à mercê das vontades, dos desmandos de acionistas privados que hoje acham que devem investir mais, amanhã acham que devem investir menos e hoje acham que devem ter as suas unidades aqui, mas amanhã já acham que as podem deslocalizar para não sei onde. A economia portuguesa não pode estar à mercê de um conjunto de pessoas que toma decisões que não são decisões que têm como objetivo desenvolver a economia portuguesa, tomam decisões que têm como objetivo garantir os seus próprios lucros. Ora, se para podermos ter um projeto de desenvolvimento isso vai implicar
nacionalizar esses setores, nacionalizar essas empresas, pois então devemos avançar nesse sentido. Nós não devemos ter o receio de o dizer. Evidentemente vai ser difícil fazê-lo, mas se não o fizermos, nós vamos para sempre ter esta posição periférica, dependente e enfim, e subjugada, que com toda a franqueza não me parece ser o tipo de sociedade e o tipo de país em que queremos viver para o resto da nossa vida. Portanto, como solução, em primeiro lugar, uma ruptura com as instituições europeias e a nacionalização das empresas estratégicas para que possamos, a partir desse momento, ter um plano de desenvolvimento do país que não dependa da vontade de Jôs Berardos e de outras pessoas que não têm qualquer interesse no desenvolvimento do país, têm interesse em acumular as suas próprias fortunas. Eu posso dar uma nota que é no essencial, em termos estratégicos, e em termos estratégicos estou de acordo com o que foi dito. Eu também acho que nós, com a atual União Europeia, nós não temos futuro. Não é apenas a questão da moeda, de facto. É que toda a estrutura jurídica da União Europeia aponta no sentido de constituir-se uma armadilha em que a democracia tem que ficar subordinada aos mercados. Os mercados estão acima do voto democrático nos vários países e nunca haverá uma democracia europeia de tipo federal, pura e simplesmente porque não há povo europeu. Não há unidade cultural, uma identidade que permita que se transfiram recursos de umas regiões mais ricas para outras mais pobres. Não há, de facto, o povo europeu que constitua um demos que decide politicamente sobre o seu futuro. Há povos europeus, culturalmente muito diversos, a começar pelas línguas próprias, com histórias muito particulares e, portanto, é uma distopia pensar-se que algum dia teremos uma democracia de nível europeu. E, portanto, nesse sentido, do ponto de vista estratégico, eu concordo perfeitamente que não é apenas a questão da organização do euro, é mesmo o projeto de União Europeia que está consagrado, é um projeto de tirania, no sentido que a democracia está tutelada pelos mercados financeiros, e isso faz parte da jurisprudência do Tribunal Europeu. Agora, do ponto de vista tático, como é que nós conseguiremos algum dia questionar a nossa pertença à União Europeia? Eu aí tenho que ser mais prudente e dizer que há todo um longo caminho a fazer de pedagogia da opinião pública portuguesa, mostrando a dimensão crítica do futuro do país neste contexto. Uma periferia que se vai envelhecer e desertificar e será certamente bom para o turismo dos ricos virem até aqui, mas não vai ter uma estrutura de desenvolvimento com um tecido industrial sofisticado, não. Os nossos melhores alunos, os nossos melhores quadros vão emigrar rapidamente. Há um efeito de sucção do centro da Europa que virá buscar os nossos melhores, deixando justamente o país com um estatuto como, por exemplo, o das regiões do interior de Portugal relativamente a Lisboa. E, portanto, há que fazer toda uma pedagogia política e provavelmente está preparado politicamente com uma alternativa que está por construir, uma alternativa política que, quando houver uma nova crise e se perspectivar um abalo de tipo radical na União Europeia a partir de países do centro da própria União Europeia, que nós saibamos exatamente o que temos de fazer, que é reforçar essa tendência para desmontar a União Europeia que temos e, nesse sentido, eu acho que precisamos de muito trabalho político e não apenas dizer a União Europeia não serve. Vamos ter que trabalhar muito alianças, cooperação entre gente que vem de caminhos diferentes, se quisermos ter alguma perspectiva para vir a ser alternativa.
E neste momento, a meu ver, não há alternativa nenhuma credível ao status quo. É isto. Obrigado, Jorge. Saúl, soluções, propostas e também comentários em cima do que foi debatido anteriormente. Por favor, Saúl. De acordo com o que já disseram aqui e também de acordo com o que temos vindo a testemunhar com o que se passa com a saída do Reino Unido da União Europeia, que é uma situação um bocado diferente. O Reino Unido tem um tipo de economia que Portugal não tem e uma dimensão que Portugal não tem, mas acho que há algo que fica patente na história recente da União Europeia, tanto na questão grega como na questão do Brexit, que é sair da União Europeia sem sair do capitalismo, ou sair do capitalismo, e neste caso, tendo em conta quase a impossibilidade de hoje em dia se pensar no sair do capitalismo, portanto, mais depressa se pensa no fim do mundo, como dizia o Zizek, mas sair, nem que seja deste tipo de capitalismo sem sair da União Europeia, portanto, ambas as coisas atualmente parecem impossíveis. Portanto, uma saída de Portugal da União Europeia teria que ter, quase obrigatoriamente, um projeto político alternativo ao capitalismo, e a construção de um projeto político alternativo ao capitalismo em Portugal não pode acontecer dentro da União Europeia. Na questão que o Jorge falou em relação à pedagogia política que seria necessária fazer, para mim há um ou dois eixos muito importantes que são aqueles que, mais uma vez, na minha outra vida política, foram sempre sendo apontados como as grandes virtudes da presença de Portugal no espaço europeu, que é a livre circulação. A livre circulação continuará a ser o argumentário que nós, ao analisarmos a política de uma forma mais profunda, podemos dizer que há uma série de questões que temos que colocar à questão da livre circulação, nomeadamente quem é que beneficia, por exemplo, da questão da fuga de cérebros, da questão de, ao haver livre circulação de trabalhadores de todos os níveis de formação, estarmos a exportar quadros altamente qualificados para o centro para a Europa do centro, para o centro imperial europeu, para o centro capitalista europeu, enquanto vamos perdendo, ao perder esses quadros, perdemos também a capacidade de alguma vez sair do tipo de nível de desenvolvimento em que o projeto europeu nos quer manter. Temos essa questão que é necessário colocá-la politicamente, portanto, que é a questão da livre circulação e como é que se ultrapassa esse paradigma cultural de que a livre circulação foi a melhor coisa que aconteceu a Portugal na sua história recente. Para mim, uma das coisas mais difíceis a ultrapassar, mas de resto também é preciso recordar que não para dizer que essas alternativas são algo que devamos seguir, mas para perceber estes duplos padrões que existem na forma como a opinião pública global, ou a opinião pública globalizada, vê diferentes tentativas de saída dos consensos em relação a diferentes coisas. Quando a Hungria, por exemplo, sai dos consensos liberais, dos consensos demoliberais numa série de questões pela direita, fazem-se as notas de repúdio, fazem-se as condenações no Parlamento Europeu, mas a Hungria continua a poder fazer aquilo que quer em termos de quase tudo da sua integração no espaço europeu. Quando, já não falando da Europa, mas falando de um outro bloco em que Portugal também se integra,
quando um país que está dentro da NATO, como é o caso da Turquia, deriva para um regime que prática, que apoia quase explicitamente organizações terroristas nos países que fazem com eles fronteira, a sua presença na NATO não é colocada em causa, como seria qualquer outro tipo de desvio que, por exemplo, Portugal quisesse fazer na sua política interna. Portanto, temos que ter em conta que esses duplos padrões existem, que todos aqueles que seguem para a direita parece que a opinião pública e publicada lamenta imenso, mas deixa que as coisas aconteçam, enquanto que os projetos que se queiram fazer de soberania económica, de ruptura com estas lógicas que temos vindo a criticar, todos esses parecem estar impossibilitados, parecemos estar nessa tal não há alternativa em relação a tudo isso. Portanto, há alternativa a cumprir os direitos humanos, há alternativa a não, portanto, a uma série de outras questões, de países que se mantêm dentro da chamada ordem global saem desses consensos e parece que nada lhes acontece, mas sair dos consensos do funcionamento da banca e do sistema financeiro, isso sim parece ser a única coisa em que não há ou não se constrói qualquer tipo de alternativa. Pela minha parte, eu acho que já fui até onde podia ir, creio que não posso acrescentar mais nada, já temos um bom tempo de conversa. O que é que acha? Concordo, Jorge, até por isso, então, o próximo passo é, então, uma breve, ou não, se quiser, uma despedida, e caso tenha alguma recomendação de filme, livro, série, ou qualquer tipo de conteúdo relativo com o tema ou não. Então, por favor, Jorge, suas conclusões. Eu, como conclusões, talvez pudesse dizer que o que interessa às autoridades e ao poder dentro da União Europeia é justamente que o status quo económico e financeiro sejam preservados. Se a democracia, no sentido de a separação de poderes entre judiciário, legislativo e presidência, se tudo isso for comprometido, a liberdade de informação for comprometida, mas a finança permanecer intocada, eu acho que aí a União Europeia não toma medidas sérias. E, portanto, verdadeiramente uma alternativa tem que mexer onde dói. E onde dói é mesmo banca e grandes empresas que neste momento estão a explorar bens públicos. Portanto, questionar isso implica um poder legitimado pelo povo, que é uma coisa que em Portugal estamos muito longe de conseguir e que não sabemos sequer quando é que mesmo noutros países, como por exemplo a Itália, onde a relação de forças é muito instável, não sabemos exatamente quando é que algum país, alguma vez, porá em causa este sistema. Portanto, temos aqui muito tempo pela frente para caminhar, para refletir e organizar forças e preparar propostas, e para tomarmos bem consciência de que isto não é apenas a questão da Europa. Talvez possa recomendar que leiam, se puderem comprar, um livro chamado, em inglês, Globalist, Os Globalistas, e o subtítulo é The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, o fim do império e o nascimento do neoliberalismo. Quinn Slobodian. Acho que é um livro que nos dá uma perspectiva histórica, de história do pensamento e de história económica, para percebermos como é que nós chegamos aqui, e acho que para sairmos daqui precisamos de perceber bem onde é que estamos metidos. E é isso. Agradeço o convite, um abraço a todos. Até uma próxima.
Obrigado, Jorge. Vilela, suas considerações finais e recomendações. Eu queria agradecer também ao Jorge ter aparecido neste nosso podcast, ter aceito o nosso convite. Foi um gosto ouvi-lo, aprendi imenso e, enfim, não tenho assim grandes recomendações, queria só matizar uma coisa que foi dita há pouco a propósito da minha intervenção. Evidentemente que eu compreendo que nós não vamos sair da União Europeia amanhã sem termos tido primeiro um processo em que conseguimos, de alguma forma, chegar à maioria das pessoas e fazer com que elas compreendam que a saída da União Europeia é importante para elas e para a sociedade em que elas vivem. Não propus que se começasse a casa pelo teto, isso é só um matiz que queria deixar. Relativamente a sugestões, enfim, sugiro apenas que nos acompanhem no nosso grupo de estudos, que retomou os trabalhos hoje, já voltamos a pegar no trabalho assalariado e capital, e enfim, estamos à vossa espera para podermos continuar a leitura. Obrigado, Vilela. Saul, considerações finais e recomendações. Quanto a considerações finais, acho que já muito foi dito, mas principalmente, já que estamos a falar de começar a construir esse movimento, é preciso sim pensar, quem nos está a ouvir comece a pensar, recomendo eu que comecem a pensar um pouco mais sobre o que é Portugal na União Europeia, portanto, o que é que Portugal ganhou e perdeu com a União Europeia, que outros projetos, que outras situações semelhantes à de Portugal na União Europeia existem no resto do mundo e ao que é que elas levaram. Portanto, do exemplo do caso da crise da dívida de Porto Rico em relação aos Estados Unidos. Porto Rico naquela situação em que não faz parte dos Estados Unidos nem deixa de fazer, portanto ficou numa situação que também a sua liquidez e o seu crédito e a sua dívida estão completamente dependentes de decisões que não são tomadas pelo seu povo soberano. E quanto a dicas culturais, reforço o que o João Vilela disse. Portanto, o nosso podcast começou o seu grupo de estudos. Estamos às terças-feiras às 8. Quem quiser, só entrar em contato connosco e fazemos a inscrição. E estamos a tratar então o trabalho assalariado e capital. Quando terminarmos em conjunto ou noutro contexto de decisão, tomaremos a decisão de uma outra obra para continuar a ler em conjunto, para então continuarmos a aprofundar-nos enquanto conhecedores de teoria. Obrigado, Saul. Bom, referir novamente então nosso agradecimento ao Jorge pela excelente contribuição, Vilela, Saul. Então, enfim, time da casa, estamos aí e estamos novamente com o nosso conteúdo. Aqueles que gostaram, aqueles que não gostaram, compartilhem, mandem para os seus camaradas, nos seus grupos, para os seus amigos, para os seus colegas, se acharem o nosso debate interessante. Aqueles que acompanham através do YouTube, deixem o like, já que isso ajuda a gente na questão da divulgação, com os algoritmos, aquela coisa lá do YouTube. E também sigam o nosso canal, estamos perto de alcançar a meta dos 1.000 seguidores, é um número significativo e contamos com seu apoio, já que somos um veículo autônomo independente de comunicação, não contamos com o apoio da banca, não contamos com o apoio de grandes grupos de comunicação e o nosso debate, o nosso conteúdo só chega através do passa-palavra aí que vocês fazem, ajudando o comboio suburbano. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram na audiência e até a próxima.